como é que vocês estão, gente? Aqui é a Clara com mais um resumo da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Bom, gente, a lição dessa semana está muito especial e ela recebe como título As Duas Testemunhas. Vamos descobrir agora qual é o nosso texto-chave, que se encontra lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 3, que diz bem assim: Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Bom, a lição dessa semana, sim, fala um pouquinho sobre profecias. O texto-chave dessa semana trata, na realidade, de uma vez em que João foi convocado para participar de uma visão. E assim, apesar de parecer um pouquinho difícil da gente entender o que diz o texto-chave dessa semana, ele é bem simples. E ele trata-se, na verdade, de uma promessa de restauração e preservação. E ele é também uma garantia de que no período da perseguição, do sofrimento e também da angústia, os verdadeiros adoradores de Deus estarão seguros. E o Comentário Bíblico Adventista, volume 7, fala um pouquinho sobre essas duas testemunhas. Mas aqui, você sabe o que essas duas testemunhas se referem? Bom, vou dizer para você. Elas se referem ao Antigo e ao Novo Testamento. E elas revelam o caráter de Deus e também o plano da salvação. E essas duas testemunhas representam muito mais do que as páginas escritas da Bíblia, mas representa também as pessoas que proclamam ao mundo o Evangelho. E na lição dessa semana nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Bíblia, que é a Palavra de Deus. E assim, o Comentário Bíblico Adventista vem falando um pouquinho mais sobre essas duas testemunhas. Já foram propostas várias ideias sobre esses símbolos. E a gente vê que no verso 4 elas são representadas como duas oliveiras. E afirmam-se que eles representam os dois ungidos que assistem junto ao Senhor. O Espírito é transmitido a todo ser humano, uma vez com que a concessão do Espírito Santo está mais completa nas Escrituras, onde a gente pode ver no Antigo e também no Novo Testamento. E esses sim podem ser considerados duas testemunhas. E assim, não há dúvidas de que a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é a luz que ilumina o meu e o seu caminho. Mas talvez você me pergunte, ué, Clara, por que essas testemunhas estão vestidas de saco? Elas representam o momento em que a Bíblia estava em atitude de lamento, o qual ocorreu em um período em que a palavra de Deus foi totalmente desprezada. A Bíblia é a palavra de Deus e é a forma com que ele se comunica com cada um de nós. Então, ler a Bíblia é algo muito importante. Durante muito tempo, muitos tentam difamar e abandonar a Bíblia totalmente. Eles querem, na verdade, que a Bíblia não mais exista e que as pessoas não conheçam sobre ela. Mas, no entanto, a palavra de Deus tem atingido cada vez mais pessoas conhecem sobre a palavra de Deus. E de acordo com o relatório de tradução das Sociedades Bíblicas Unidas, a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.935 idiomas. Como promete lá em Isaías 40, versos 7 e 8, a relva murcha e cai a sua flor, quando o vento sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Amém? Bom, gente, a lição dessa semana foi bem curtinha, mas traz uma mensagem muito importante pra gente, falando um pouquinho sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você poder refletir. Como está sendo o seu relacionamento com Deus? Semana passada a gente viu que nós precisamos conversar com Deus através da oração. Mas Deus conversa conosco através da Bíblia. Que é na Bíblia que nós encontramos as suas dicas. Toda e qualquer pergunta que você tiver, se você procurar a Bíblia, você vai encontrar respostas para as suas perguntas. E aí, como é que está o seu relacionamento com Deus? Você está conversando com Ele? Você está deixando Deus falar com você? Você está permitindo que Deus converse com você? Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente vê Deus conversando diretamente conosco? Bom, seja qual for a sua pergunta, se você disser que está um pouquinho em cima do muro, está em algumas vezes falhado, busque ler a Bíblia. Esse é o desafio dessa semana. Tente ler pelo menos um capítulo da Bíblia todos os dias, para que assim você consiga ouvir mais o que Deus quer falar com você e ouvir belas histórias que a Bíblia traz para cada um de nós. Bom, gente,
Um beijo pra vocês, até semana que vem, que Deus os abençoe. Tchau, tchau!